Anulamos a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. A lei, a fé, é que nos faz obedecer a lei. Sem fé é impossível agradar a Deus. E sem fé é impossível guardar a lei de Deus. Porque quem obedece à lei agrada a Deus. Então, tudo que para a pessoa obedecer à lei de Deus, a primeira coisa que precisa é de ter fé em Deus. Porque só as pessoas que têm fé obedecem à lei. As pessoas incrédulas, que duvidam, elas não obedecem à lei de Deus. Eles não creem que Deus deu uma lei para ser obedecida. Então, nós vemos por aí que para obedecer à lei, primeiro tem de ter fé. E primeiro também tem que ter sido salvo pela graça do Senhor Jesus Cristo. Primeiro aceita o Senhor Jesus, depois obedece à lei do Senhor Jesus, à lei de Deus, do Pai. Então nós vemos aí que a lei de Deus é a expressão do amor de Deus. Paulo, em Romanos 7,7 diz: que diremos, pois? É a lei pecado? Ele mesmo responde: de modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão pela lei. Pois não teria conhecido a cobiça, se a lei não dissesse, não cobiçarás. Então a lei de Deus, ela revela o caráter de Deus, e para as pessoas se obedecer, ela tem que ser salva antes. O primeiro passo não é a obediência à lei, o primeiro passo é crer no Senhor Jesus. Depois que a pessoa aceita o Senhor Jesus, é que vai obedecer à lei. Quando o carcereiro estava preso, quando Paulo estava preso, o carcereiro viu o milagre lá operado, que eles saíram da cadeia, e o carcereiro, emocionado, aceitou e disse: senhores, que tenho que fazer para ser salvo? Aí o que Paulo disse? Os apóstolos disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Então, o primeiro passo. Depois, certamente, com toda certeza, ele deve ter ensinado também o carcereiro a obedecer os mandamentos, guardar a lei. Já para uma pessoa que já conhecia Jesus, eles já não mandaram, o Senhor Jesus já não mandou crer nele. Foi o caso do jovem rico, que perguntou ao Senhor Jesus: Senhor, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Como aquele jovem já tinha conhecimento da verdade, ele já não precisava mais, ele precisava agora guardar os mandamentos. Aí Jesus disse: se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. É igual hoje, né? Se a gente for pregar por uma pessoa leiga que não tem conhecimento nenhum da lei, que não tem conhecimento nenhum de Deus, um pagão, a gente tem que pregar para ele aceitar o Senhor Jesus como o único Salvador. Para ele crer no Senhor Jesus, para que os pecados possam ser perdoados e ele possa ser justificado pela graça de Cristo e ter o nome escrito no livro da vida. Mas se já vai pregar para uma pessoa que já tem o conhecimento de Jesus,
vai pregar aí para um pentecostal, para essas pessoas, um protestante desse que já lê a Bíblia, a gente já pode ir direto na lei. Não precisa fazer rodeio não, porque ele já conhece o Senhor Jesus, ele já viu falar do Senhor Jesus. Se ele não aceitou é porque ele não quis, mas ele já ouviu falar. Então, o segredo agora é ensinar a guardar os mandamentos. Para cada caso é um caso, né? Uma criança que já sabe o A, E, I, O, U, o ABC, não precisa ensinar isso para ele mais. Já pode ensinar ele a juntar as letras e formar os nomes. Assim é também na vida evangélica. Lá em Salmo 119, 98, diz assim: os teus mandamentos me fazem mais sábio do que os meus inimigos, porque eu os tenho sempre comigo. Salmo 119, 98. Aqui o salmista está falando que os mandamentos da lei de Deus fazem ele mais sábio do que os inimigos, aqueles que viviam acusando ele lá, brincando com ele. Por quê? Porque eu os tenho sempre comigo. Sempre ele tem os mandamentos de Deus com ele, no coração, na vida dele.